Populismo é uma noção que mereceria mais atenção do que se tem dado no Brasil, porque é atualmente considerado um fenômeno de grande risco para a democracia em vários países do mundo. Esse estado de coisas é mal conhecido no Brasil, mal se sabe o que significa populismo e são necessários alguns esclarecimentos para entender minimamente esse conceito. Em primeiro lugar, que não é simples sinônimo de demagogia. Muitas vezes se fala de populismo como mero sinônimo de demagogia, que é evidentemente um aspecto do populismo, mas não o define, não é característica suficiente para definir o conceito. O populismo é necessariamente um fenômeno coletivo, é um fenômeno de movimento na política. Apesar de que não é apenas isso, né? Obviamente, podem existir movimentos de vários tipos, mas o populismo envolve uma natureza como de uma encenação, é uma estratégia política que envolve uma encenação. É a encenação da luta entre o povo que está sendo oprimido, injustiçado, contra uma elite malvada e que está em antagonismo incontornável com esse povo. Ou seja, tudo que é bom para a elite é ruim para o povo e o que é bom para o povo é ruim para a elite. É um antagonismo incontornável e que só esse movimento populista ele tem condição de derrubar essa elite, que é a única opção existente, não há reformas possíveis. Essa elite é uma elite que é onipotente, ela controla tudo, ela não permite nenhuma reforma, nenhuma correção, nenhuma mudança estrutural na sociedade. Tudo que ela quer, tudo que ela deseja, tudo que ela faz é contra o povo, é para prejudicar ainda mais o povo, é para tornar a situação ainda pior, e nunca no sentido contrário. Então só resta ao povo, né, se levantar contra essa elite e destruir essa elite. Mas isso tudo é uma espécie de narrativa, uma espécie de mito que anima o movimento, né, uma ilusão que vai se renovando. Por quê? Porque, na verdade, o inimigo nunca vai ser derrotado, porque se ele fosse derrotado e eliminado, a razão de ser do movimento deixaria de existir. Mas com base nisso é possível extrapolar os poderes que são adequados, que são ajustados aos parâmetros da democracia, né, das instituições democráticas, da divisão entre poderes, através da alegação que tudo que vai contra aquele líder que o movimento respalda, aquilo ali é contra o povo. Então são as instituições contra o povo, é a imprensa contra o povo, qualquer crítica ao líder do movimento é contra o povo, ou qualquer crítica aos membros desse movimento é contra o povo. Então se cria esse cenário e que tudo se torna, de alguma maneira, um componente, um ingrediente dessa luta, desse Armagedon do povo contra a elite. E como foi dito, sem possibilidade de reformas no interior do regime democrático, sempre há um pretexto para ir contra as instituições, para debilitar as instituições e, no limite, destruir as instituições vigentes. E outro aspecto também muito importante e que também muito pouca atenção é dada é o fato de que o populismo usa os termos de maneira completamente sem compromisso com qualquer definição, com qualquer referência teórica, ou seja, os conceitos são esvaziados de seus significados, não importam as definições, porque as palavras são usadas pelo seu efeito emocional. Então, várias palavras que são usadas o tempo todo não têm, na verdade, significado nenhum. É apenas por seu efeito emocional, como pátria, democracia, nação, liberdade, igualdade, enfim, uma série de palavras são usadas de maneira quase permanente, né? O tempo todo os populistas estão usando essas palavras e nunca se preocupam em definir, em ter um significado claro, é sempre distorcendo, até mesmo ditaduras, ditadores, as palavras são vulgarizadas, são banalizadas, ou comunistas, ou fascistas, enfim, são palavras usadas simplesmente pelo efeito que elas produzem e também pelo aspecto da identidade, da possibilidade de que, através desse vocabulário, se possa identificar quem são os seus, né, os que pertencem àquele movimento populista, e quem são os inimigos, que são todos os demais
que não estão marchando junto com aquele movimento contra as instituições e, no fundo, contra o resto da sociedade. A própria palavra povo é usada sem nenhum significado claro, porque justamente povo, em última instância, seria a sociedade inteira. Mas quando se trata desses movimentos, povo só significa o conjunto daqueles que estão juntos nesse movimento, ou seja, eles são o povo. E as palavras são usadas assim, sem qualquer compromisso, sem qualquer esclarecimento ou explicitação de quais são os pressupostos, de quais são as definições, de qual a perspectiva teórica, a argumentação é deixada de lado. Então o populismo ele vai para o lado do emocional, né, do afetivo, dos sentimentos, e é sempre um movimento irracionalista, sempre um movimento anti-razão.